é vocês. O filho mais velho, muitos pregadores nem falam isso, mas o filho mais velho, a geografia bíblica diz que ele ficou aprontando, ficou dentro da casa do pai, mas estava fazendo tudo escondido do seu pai. O nosso Deus, ele é o nosso pai. É verdade. E nós temos que, por exemplo, só que aí o filho pródigo foi lá, gastou tudo que tinha, e agora eu não sei se é porque a minha memória está ruim, os irmãos, se souber, me ajudem, tá? Eu não estou pregando, é como se fosse um ensinamento. O filho pródigo, quando gastou o dinheiro, ele arrumou apenas um serviço. Não foi tirar leite, se fosse por aqui nessa região, talvez era isso. Ele foi trabalhar com o quê? Com porcos. Criar porcos. Se ele era judeu, olha, o pai dele era judeu. O filho pródigo era judeu. E na lei de Moisés, trabalhar com porco era uma imundícia. Os judeus não trabalhavam com porco. Ele foi justamente trabalhar com aquilo que a lei proibia ele. Agora, olha bem, irmãos. Então ele arrumou esse serviço. E a Bíblia diz que a fome era tão grande, e aí os irmãos conhecem a história, que ele desejou comer o quê? Qual é a palavra que a Bíblia diz? Farrobas, ou Né? bolotas. Farrobas, outras Bíblias falam bolotas, né? Ele desejou comer. A Bíblia diz que ele desejou comer. E a Bíblia hebraica diz que ele comeu aquelas bolotas. Aquelas bolotas, irmão, elas eram as bolotas que era uma árvore. Era uma árvore que dava umas bolotas. E as pessoas naquela época em Israel, eles pegavam aquelas bolotas e davam para porco, porque era bom para a alimentação dos porcos. Mas para o ser humano era prejudicial à saúde. O filho pródigo, quando ele saiu da casa do seu pai, ele foi para onde? Ele foi para uma região que hoje é tido como a Babilônia ou a Roma. Ele viajou. A geografia bíblica diz que da casa do pai dele até onde ele foi trabalhar com os porcos era 3.800 quilômetros de distância. Como ele foi? De pé, de moto, de carro? Ele foi por embarcação, por água. Ele tinha muito dinheiro. Andava um pouco, viajava, até quando ele chegou ao destino final. O que é que eu quero trazer nessa tarde para mim e para você? Quando nós se afasta da casa de Deus, o filho pródigo, quando ele saiu da presença do pai, ele perdeu várias coisas. A primeira coisa que ele perdeu, a proteção do seu pai. Vocês já viram que tem alguns pais que às vezes o filho apronta uma coisa e faz uma coisa errada. Ainda tem o pai, ainda dá uma chance, dá para ver. Meu filho, tem vezes que o filho está errado. Ele vai lá tentando mudar, tem vezes que ele vê que o filho está fazendo tudo que desagrada. Mas o pai nunca desiste do seu filho. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele viajou para lá, para aquela terra distante, e quando chegou lá, ele foi trabalhar com os porcos. E a Bíblia diz que em um certo momento, a fome foi tão grande, que ele viu os porcos comendo as bolotas, e os porcos gordos, né? Ele pegou lá e foi comer. Agora, olha o que eu vou falar para vocês. A história bíblica diz, não é a Bíblia não diz isso, é a geografia bíblica. São as histórias hebraicas. A original do hebraico diz o seguinte, que ele comeu uma das bolotas e na hora que ele comeu, ele passou mal. Eu não estou dizendo que está isso na Bíblia, entendeu? A história bíblica, só para os irmãos entenderem. Quando ele passou mal, ele desmaia. Como Deus tinha um plano na vida dele, ele desmaia. E na hora que ele desmaia, Deus mostra uma visão para ele. Qual foi a visão que o filho pródigo teve? Por que antes de trabalhar com os porcos, ele nunca voltou para a casa do pai? É difícil, né? Voltar para a casa do pai. É difícil eu sair da igreja e retornar. É mais fácil um que nunca foi ser crente aceitar Jesus do que um voltar. Porque a maior decisão, todos nós estamos sujeitos a errar. Mas o que Deus mais admira em mim e você é quando eu reconheço o meu erro. Você reconhece o seu erro. Glória a Deus. Porque nós estamos sujeitos a pecar a qualquer momento, irmão. Mas Deus também, se nós nos arrepender, está pronto a nos perdoar. Aleluia, Deus. Quando ele desmaia dentro do chiqueiro com os porcos, ele começou a passar mal. E Deus mostrou uma visão. E mostrou a casa do pai dele. Aleluia. Aleluia. Quantas vezes algum de vocês, Deus já te deu uma visão da Nova Jerusalém? Quantos crentes já teve uma visão do céu? Vocês já viram? Quando uma pessoa vai, se você nunca foi em São Paulo, você não tem saudade de São Paulo se você nunca foi. E como é que nós nunca fomos no céu, mas nós temos saudade?
Tem vezes que a gente até indo por aí, tem saudade do céu. Porque o que está dentro de nós veio do céu. Aleluia, Jesus. O filho pródigo, quando ele desmaia por causa daquela alimentação, o que é que acontece? Deus mostra a fazenda do pai dele. E o filho pródigo ainda não tinha voltado, porque ele pensava que o pai dele estava pobre, porque o pai dele deu muito dinheiro para ele. O pai pensava que ele estava pobre. O que foi que aconteceu? Deus mostra para ele na visão a sua casa do pai dele, muitos empregados trabalhando, prosperando. Triplicou de quando ele estava na casa do pai dele. Aí quando ele retorna, ele melhora o que foi que... Aí agora a Bíblia diz, ele caindo em si, ele disse, olha, eu vou ter com o meu pai, porque Deus tinha mostrado numa visão, eu vou agora ter com o meu pai, e vou dizer, pai, eu pequei contra o céu e contra a terra. Aleluia, Eu não sou digno de ser chamado mais o teu filho, Deus. mas me trata pelo mesmo como um dos teus empregados, como um dos teus mandamentos. Aleluia, Deus. O filho pródigo agora foi. Ele tomou uma decisão. O que eu admiro nele, porque ele reconheceu o seu erro. Infelizmente hoje, irmão, no nosso meio, às vezes, pode acontecer, às vezes nós estamos errados e muitas vezes a gente não quer admitir o nosso erro. E Deus está pronto de braços abertos. Deus sempre está pronto para receber o filho pródigo. O filho agora retorna para a casa do pai. Olha o que eu vou falar para os irmãos agora. Quando ele retorna para a casa do pai, a Bíblia diz que ele estava irreconhecível. Ele não tinha aquela estrutura, aquela fisionomia de quando ele saiu da casa do pai. Mostrando, quando eu me afasto da casa de Deus, quando nós saímos da casa de Deus para ir dar uma volta lá no mundo, nós vamos perder a proteção do pai, nós vamos perder a credibilidade e a nossa estatura, a nossa fisionomia vai mudar. O filho era irreconhecível. Mas olha o que eu vou falar para os irmãos agora. Quando a Bíblia diz, e a geografia bíblica vai dizer que aquelas fazendas do pai ficava perto de uma estrada muito movimentada. Tinha a estrada e a distância de 50 metros da estrada estava a sede da fazenda do pai do filho pródigo. E o pai sempre estava esperando. O que é que nós aprendemos com isso? Eu posso errar, você pode errar, mas quando nós confessamos o nosso pecado e deixa, a Bíblia diz que Deus, o nosso Pai Celestial sempre está dizendo, meu filho, eu estou te esperando. Glória a Deus. E infelizmente no nosso meio, muitas vezes, em alguns momentos, tem pessoas que aceitam Jesus hoje, daqui um dia sai da igreja, aceita de novo, e muitas pessoas julgam. Rapaz, aquele ali só é reconciliando. Mas enquanto nós estivermos aqui, irmão, nós temos que confessar o nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu gostaria que os irmãos agora, só para concluir, vou dizer o seguinte. Aqui estava a sede. 50 metros era a estrada principal para chegar na sede. Quando o filho pródigo, com a distância de 50 metros para chegar na sede, quando ele chega na entrada da sede, quem vê o filho primeiro foi quem? O pai. O pai. O pai, quando vê aquele filho desfigurado, maltrapilho, barbudo, não estou dizendo que você não pode deixar a barba grande, não tem nada a ver. É a maneira que o filho saiu, que como estava retornando. Mas o importante é que retornou. Glória a Deus. Glória a E quando Deus. o pai, olha irmão, e olha o que eu vou dizer para os irmãos. A lei hebraica, a lei de Moisés também diz que aquele filho pródigo, ele não tinha retornado para a casa do pai, porque na lei de Moisés diz que se uma pessoa ganhasse uma herança do pai, se eu pegasse a herança do meu pai, e eu gastasse toda a minha herança, o meu pai ainda estando vivo, se eu gastasse a minha herança, a lei de Moisés diz que eu deveria ser apedrejado. A Bíblia diz que a prostituição, adultério, era apedrejado, tanto o homem como a mulher. Mas também, se gastasse uma herança e o pai ainda estando vivo, eu era apedrejado. Então, se aquele filho voltasse para a casa do pai, quem ia apedrejar ele? Os próprios trabalhadores do pai. E junto com o irmão mais velho, eles deveriam, na lei, matar apedrejado. Por isso, ele não queria voltar. E ele sabia que ele foi criado. Aí a gente vai para a Bíblia Sagrada. O que, é que a Bíblia diz? Para os pais, pai, ensina o filho o caminho em que deve andar.
Você tem o teu filho, se um de vocês hoje tem um filho de maior, está afastado, eu não digo desviado, mas cada um tem a sua maneira de falar. Afastado